Paz e graça, querido, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do Catecismo da Igreja Católica. Hoje, tratando sobre o tema Como transmitir a fé segundo a Igreja Católica. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faça a sua inscrição e ative o sininho. E se você não participou também das outras aulas anteriores, você poderá, através dessa playlist Catecismo da Igreja Católica. Assim você não fica sem nenhuma formação. Aprendemos que a igreja nos ensina a respeito de como precisa de ser e acontecer então o conhecimento da nossa fé. Esse conhecimento, segundo a igreja, ele passa pelo princípio da realidade histórica e, ao mesmo tempo, essa capacidade que o homem tem do seu intelecto, onde Deus concedeu a cada um de nós, a nossa essência, de termos a capacidade de compreender verdadeiramente a sua verdade revelada. O homem, por si mesmo, aprendemos na aula passada, ele, mesmo tendo a graça da razão, ele não possui aí, então, por causa do pecado original, todos os caminhos perfeitos. Ele precisa que Deus o auxilie através da sua graça. Bom, é muito simples. O Catecismo da Igreja Católica é número... Nós estamos hoje estudando o número 39, tá? Do Catecismo, até o número 46. Hoje a nossa aula é essa. O Catecismo da Igreja Católica, esse livro maravilhoso aqui, escrito por 12 bispos e consultores liderados por Joseph Ratzinger, o nosso querido Papa Bento XVI, nos traz a síntese daquilo que para nós é a nossa fé. Nós aprendemos então que no catecismo, segundo o Catecismo da Igreja Católica, a fé ela é transmitida, ela é passada. Jesus, ele entregou aos seus apóstolos a graça de poder transmitir para a igreja os seus ensinamentos através das Sagradas Escrituras, das interpretações e do cumprimento em Jesus Cristo e também dos santos apóstolos, que depois explicaram e também ensinaram aos seus sucessores e, por sua vez, chegou até nós. Portanto, a palavra de Deus, a tradição e o magistério, eles são nada mais nada menos do que o pensamento de Jesus através dos santos apóstolos revelado a nós, de geração em geração, ininterruptamente. No número 39, então, nós chegamos aqui na parte 4 do primeiro capítulo do Catecismo da Igreja Católica, que trata sobre como falar de Deus. Essa é uma pergunta. Como, depois de ter feito a experiência de um Deus verdadeiro, de ter conhecido a esse Deus e amado, agora nos colocamos a servir. De fato, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que Deus ele se revela para que nós o conheçamos, para que nós possamos amá-lo e servi-lo. Portanto, aqui esse tripé do conhecimento de Deus, do amor a Deus, desemboca agora nessa terceira via, que é justamente essa realidade do serviço. Falar de Deus não é simplesmente comunicar algo vazio, mas sim uma experiência, uma vivência de alguém que foi transformado e que modificou completamente a sua vida a partir disso. Então a igreja, depois de nos ensinar que Deus se revela independente do homem, porque Deus o quer, Deus assim deseja, ele pelo seu amor infinito assim o faz. Então, revelação de Deus, ele ao se revelar, ele se faz conhecer-se. Então ele faz o homem conhecê-lo. O homem, ao conhecê-lo, faz a experiência, porque a estesis teológica nada mais é do que um conhecimento na prática. Não é um conhecimento do mundo das ideias ou um conhecimento especulativo. O que Deus realiza na vida da sua igreja é uma realidade concreta. A partir do momento que o conhecemos e fazemos então essa experiência, nós nos tornamos então amantes do Senhor.
nós o amamos. E ao amar, nós passamos a servir. Se você parar para pensar, o amor nada mais é do que, além de uma vivência, de um doar-se totalmente, de receber um dom de alguém que dá a sua vida por você, você também exerce naturalmente ah, aquele movimento de doar-se. Portanto, o amor é também serviço. O amor também é comunicação, é falar. É communicatio, como diz em latim, e vem, como eu expliquei para vocês na aula passada, de comunhão mesmo, de comunhão, de comungar, de trazer para dentro a experiência de Deus vivo, uno e no seu corpo, sangue, alma e divindade na Sagrada Eucaristia. E, portanto, então, habitados por Ele, nós então iluminamos o mundo. Número 39 diz o seguinte: ao defender a capacidade da razão humana para conhecer a Deus, a Igreja exprime a sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Essa convicção está na base do seu diálogo com outras religiões, com a filosofia e as ciências, e também com os descrentes e os ateus. Lembremos que a Igreja nos convida a ter um diálogo com todos os níveis da sociedade, sejam até mesmo com outras religiões, que é o diálogo interreligioso. Muitas vezes é mal interpretado e muitas vezes as pessoas confundem diálogo interreligioso com diálogo ecumênico. O diálogo interreligioso é com outras religiões que não professam e que não acreditam em Jesus Cristo. O diálogo ecumênico está ligado às igrejas históricas ou igrejas chamadas igrejas irmãs, como a igreja ortodoxa, como, por exemplo, as igrejas de raiz protestante históricas. Portanto, então, isso é ecumenismo. Falar com quem professa Jesus Cristo. Dialogar com essas pessoas, independente da sua doutrina. Agora, diálogo interreligioso é com outras culturas, com outras religiões, como, por exemplo, Umbanda, como, por exemplo, o budismo. Nós precisamos dialogar com essas realidades para quê? Para iluminar através da verdade. Então, o catecismo está dizendo isso para nós. Né? Então, essa capacidade nós temos de dialogar com o diferente foi dado por Deus. Portanto, a igreja diz, olha, não é de qualquer jeito que você fala de Deus. Ao contrário, você precisa de ter bases para isso. Por que eu consigo falar de Deus? Porque eu tenho a capacidade, segundo a razão humana, de defender com o diferente, sobretudo com os ateus, com aqueles que não acreditam no Senhor. Por isso que nós dialogamos com as filosofias, com a ciência, né, e com todas as outras realidades. Mas dado que no conhecimento de Deus, número 40, é limitado, mas dado que o nosso conhecimento de Deus é limitado, a nossa linguagem ao falar de Deus também o é. Olha que interessante. Não podemos falar de Deus senão a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Veja, o conhecimento que temos de Deus é limitado. Por que é limitado? Porque Deus, ele é uma fonte inesgotável de conhecimento. Portanto, então, conhecer a Deus é também ter esse dado da fé, essa realidade de poder falar, dialogar, criar um vínculo, criar relacionamento. Mas, por mais que eu tente dizer quem Deus é, eu não consigo dizer. Já nos ensinou isso Pseudo Dionísio no seu livro, na sua obra, A Teologia Mística, quando ele fala para nós da teologia negativa. Eu vou te explicar o que seria isso. Teologia negativa, teologia positiva. Teologia negativa seria aquela realidade, é uma técnica teológica para dizer aquilo que Deus não é. Por exemplo, Deus é bom? Responda aqui nos comentários, Deus é bom? Aí você vai dizer, sim, Deus é bom. Mas eu digo, não, Deus não é bom, Deus é muito bom. Deus é muito bom? Não, ele é muitíssimo bom. Ele é muitíssimo bom? Não, ele é muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo bom.
Ele é muito, 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 muito bom? Não, ele é muito, 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 até o infinito. E por mais que você tenha linguagem, por mais que você busque palavras, chega um momento que esgota e você fica mudo. Você não consegue mais falar. Então a teologia negativa nos ensina isso. Falar aquilo que Deus, né? Deus, ele é muito mais do que aquilo que simplesmente aparenta. E a teologia positiva, né, é justamente dizer aquilo que Deus, aquilo que eu falei agora. Deus é bom? Não, Deus é muito bom. Então, desculpa, eu falei a teologia positiva primeiro. Teologia negativa, o que é a teologia negativa? É dizer o que Deus não é. Deus é mal? Não, Deus não é mal. Então, Deus é bom. Deus é... Deus pode se contradizer? Não, porque ele se contradiz, ele não é Deus, porque ele é imutável. Então, portanto, não. Então você começa pela via do não para chegar ao sim. Você começa pela via do sim para chegar ao não. Confundiu sua cabeça? Deus é bom? Não, Deus é muito bom. Deus, ele pode se contradizer? Ele pode se contradizer. A resposta, não. Deus não pode se contradizer. Então, portanto, tudo seria limitado. Já explicava para nós Kierkegaard, na sua obra O Ensaio sobre a Angústia, onde Kierkegaard disse que o ser humano, ele possui na sua essência uma solidão profunda. E essa solidão profunda que o homem possui traz uma certa angústia em si mesmo. Por exemplo, já é provado psicologicamente que você, para poder falar alguma coisa, para falar, você já pensou, ok? Só que nem tudo que você fala, você está conseguindo exprimir o seu pensamento. Já aconteceu de você ter que se encontrar com uma pessoa, você dialoga, fala, e sabendo que você falou tudo, ainda tem uma sensação que você não falou nada? Portanto, Kierkegaard, ele diz para nós assim, o homem por si mesmo, ele precisa de se expressar, mas ao se expressar, ele não consegue falar tudo o que pensa. Portanto, no final das contas, ele é um ser sozinho, porque ele, por mais que tenha alguém que possa escutá-lo, essa pessoa, o interlocutor, ao escutá-lo, vai ter somente alguma ideia sobre o que ele está falando. E aí Kierkegaard diz, portanto, o único que pode te escutar de fato que sonda o teu coração é o próprio Deus, nessa angústia terrível do homem de tentar o tempo inteiro se expressar. Por isso a igreja explica para nós que para comunicar a experiência de Deus, precisamos de compreender que nós somos limitados. Primeiro que nós não conhecemos Deus na sua totalidade. Nós conhecemos Deus a partir daquilo que a igreja, a partir do depósito da revelação em Jesus Cristo, passado pelos apóstolos e pela tradição ensinada pelo magistério, nos ensina. Então eu preciso de, quando for comunicar Jesus, numa pregação, numa evangelização, ensine aquilo que a igreja diz, porque eu sou um instrumento insuficiente. Por isso a importância de estudar e de conhecer a Deus. Todas as criaturas são portadoras de uma certa semelhança com Deus, muito especialmente o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. As múltiplas perfeições das criaturas, a sua verdade, a sua bondade, a sua beleza, refletem, pois, a perfeição infinita de Deus. Daí que possamos falar de Deus a partir das perfeições das suas criaturas, porque a grandeza e a beleza das criaturas conduzem, por analogia, à contemplação do seu autor. Sabedoria, capítulo 13, versículo 5. E que aqui, nesse número 41, o catecismo quer dizer que, mesmo sendo limitados, existe a perfeição em nós daquilo que, porque somos imagem e semelhança de Deus, e portanto existe a perfeição dentro de nós que nos eleva. Por exemplo, a alma. A alma é perfeita no sentido de que a alma, ela é imortal. O amor entre o pai e uma mãe, o amor entre o filho e sua mãe, esse amor, esse modo de gerar, essa perfeição, por exemplo, da própria existência, da própria composição orgânica do ser humano, né? Você tem mãos, você tem o seu cérebro que comanda os seus nervos, né? Nessa engrenagem detalhada nos mínimos detalhes. Eu falei para vocês que São Tomás de Aquino nos diz que Deus deixou 2 livros, escrito pela Sagrada Escritura e também não escrito que está na sua natureza, né? Então, através da perfeição da criatura, da beleza
nós nos achegamos a Deus. Então, no capítulo 40, número 42 diz: Deus transcende toda a criatura. O que é transcendência? Eu já expliquei isso para vocês. Aquilo que vai além da realidade daquilo que estamos vivenciando aqui. Deus transcende toda a criatura. Devemos, portanto, purificar incessantemente a nossa linguagem no que ela tem de limitado, de ilusório, de imperfeito, para não confundir o que Deus, inefável, incompreensível, invisível, impalpável, com as nossas representações humanas. As nossas palavras humanas ficam sempre aquém do mistério de Deus. O que o catecismo está dizendo aqui nesse texto? Ele está dizendo o seguinte, que nós temos que tomar cuidado para que quando nós transmitirmos a fé, não o façamos a partir da nossa simples convicção. O que é um herege? Qual que é a diferença de um herege para um católico? O católico professa aquilo que a igreja ensina, aquilo que é a doutrina. O herege, ele cria da sua cabeça as suas próprias ideias, os seus próprios achismos. O que difere um herege para um católico de verdade? É que o herege, ele cria uma nova doutrina. O católico de verdade, a doutrina, ele é sério e ao mesmo tempo fiel ao depositum fidei, ao depósito da fé. Muito bonito isso. Ao falar assim de Deus, a nossa linguagem exprime-se evidentemente de modo humano, mas atinge realmente o próprio Deus, sem todavia poder exprimi-lo na sua infinita simplicidade. Devemos lembrar-nos de que, entre o Criador e a criatura, não é possível notar uma semelhança sem que a dissemelhança seja ainda maior, e de que não nos é possível aprender de Deus o que Ele é, senão apenas o que Ele não é, e como situam os outros seres em relação a Ele. Lembra que eu falei para você? Deus é bom? Ele é bom. Não, Ele é muito bom. Ou então, vamos pela via negativa. Deus, Ele não pode mentir. Não. Ele não só pode não mentir, como Ele não mente. Entende? Não existe a possibilidade de Deus mentir. Compreende a diferença? Compreende o que é o conceito de linguagem aqui? Então, resumindo essa primeira etapa do nosso estudo do catecismo, nós temos que entender, então, coisas importantes. Primeiro, o homem é por natureza e tem a vocação de ser um homem religioso, quer dizer, de buscar a Deus, caminhando para Deus. O homem foi feito para viver em comunhão com Deus. O homem escuta a mensagem de Deus através das suas criaturas. A igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador, pode ser conhecido com certeza pelas suas obras. Os moleques estão brincando aqui, eu peço desculpa para vocês. Nós podemos realmente falar de Deus a partir das múltiplas perfeições das criaturas. Então, quando nós entramos nesse conceito, né, nessa realidade, dessa beleza de como conhecer a Deus, nós conseguimos, então, a partir do catecismo da Igreja Católica, transmitir essa fé. Os padres da Igreja já falaram sobre isso a respeito da transmissão da fé. Né? Quando nós compreendemos essa realidade de que, de fato, o ser humano, a tradição, ela nos faz compreender que precisamos de entregar a nossa vida ao Senhor através daquilo que recebemos. Na carta, aqui com a minha Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo, falando com Timóteo, que era um seu discípulo, ele diz o seguinte, sobre os falsos doutores, sobre os falsos mestres, ele diz: o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Eles proíbem o casamento, exigem a abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos em ação de graças pelo que tem fé e conhece essa é a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada desprezível.
se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Rejeita, porém, as fábulas ímpias, coisas de pessoas caducas. Exercita-te na piedade. A pouco serve o exercício corporal, ao passo que a piedade é proveitosa a tudo, pois contém a promessa da vida presente e futura. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação. Pois se nós trabalhamos e lutamos, é porque pomos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Eis o que deves prescrever e ensinar. O que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, presta atenção nos falsos doutores. O que os falsos doutores ensinam? Eles ensinam que é pelo esforço do corpo, eles ensinam as falsas realidades, mas não é bem assim. Tudo o que você fizer, faça com piedade. O que é piedade? Devoção, submissão, respeito, profunda veneração ao Todo-Poderoso. Então, nós precisamos de mais uma vez compreender que para conhecer a Deus não basta simplesmente, para falar de Deus não basta simplesmente falar, precisamos de ter a experiência profunda nele e com ele. Portanto, existe aqui, podemos mais uma vez simplificar aquilo que é a ação da igreja no mundo. Nós cremos com essa fé. Professamos, nós rezamos, é a liturgia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e tudo isso se faz na Sagrada Liturgia. Eu creio, eu celebro e eu testemunho. Crer, celebrar, testemunhar. Ou crer, celebrar e servir através da palavra. Ensinar sobre Deus, falar de Deus, portanto, é falar de uma experiência real, verdadeira, viva, e não um devaneio qualquer, não uma ilusão. Aquilo que a igreja ensina, aquilo que nós aprendemos, é algo real, não é abstrato, concreto. Deus age no mundo, através da igreja, através de você. Se torna então instrumento do Senhor para transmitir a fé, como muitos evangelizadores fizeram. E bom, mais uma aula, né? Fico feliz aqui demais de poder estar com vocês aqui. E todas as semanas, toda segunda-feira, às 21 horas, você tem o estudo do Catecismo da Igreja Católica aqui no canal. Mande esse vídeo para mais pessoas e compartilhe o máximo que você puder. Até a próxima aula. Deus te abençoe.